Boa tarde, pessoal. Agora nós vamos responder algumas questões que são semelhantes às questões do livro, que vocês terão que responder e enviar para mim para valer como a nota de vocês, né? Porque as notas são dadas agora através das atividades. Então eu preciso das atividades para poder somar e computar a nota de vocês. Então tá aqui, olha. Questões semelhantes às da página 80. São bem semelhantes às que vocês terão que responder. Eu passei elas semelhante às do livro para poder facilitar a resolução e vocês me entregarem e acertarem a maioria delas, né? Aqui, olha. Primeira questão. No caderno, indique se cada número pertence ou não pertence aos conjuntos naturais, inteiros e racionais. Então vamos lá. Eu tenho letra A, 1,33333. Esse número, 1,333, é um número natural? Não, não é natural, porque os números naturais, está aqui, olha. Deixa eu colocar aqui se dá para ver tudo. Os números naturais é formado pelo número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e cresce por aqui infinitamente, né? Ele vem crescendo. Então, os números decimais não pertencem aos naturais. Então, 1,33 pertence ao conjunto dos números inteiros? Também não, porque o conjunto dos números inteiros, olha, não tem número decimal. Pertence ao conjunto dos números racionais? Sim, pertence ao conjunto dos números racionais. Eu coloco aqui, olha. Porque no conjunto dos números racionais, como nós vimos, olha, quem faz parte do conjunto dos números racionais, olha. Aí a gente viu que o número zero, os números inteiros positivos, os números inteiros negativos, as frações, os números decimais periódicos, certo? Então, como aqui é um número decimal periódico, então pertence ao conjunto dos números racionais. Aqui, 999. 999 pertence ao conjunto dos números naturais? Sim, pertence aos naturais, certo? 999 pertence também ao conjunto dos números inteiros? Sim, pertence também ao conjunto dos números inteiros, olha. Aqui o conjunto do número inteiro ele vai crescer aqui, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí vai chegar até infinito, então passa pelo 999. Pertence ao conjunto dos números racionais? Sim, pertence também, ele também é um conjunto, ele também é um número racional, certo? Porque o conjunto dos números racionais é todo mundo que está lá dentro, é. Aqui, quem é que está lá dentro? Os naturais e os inteiros. Então, o 999 tanto é natural como é inteiro, como também é um racional. Menos 78 pertence a qual conjunto? Pertence ao natural? Não, porque nos números naturais, olha, não tem um número negativo. E aqui eu tenho menos 78. Então, é um número inteiro? Sim, é um número inteiro, olha. Número negativo, olha. Tá vendo? Então, 78 pertence aos inteiros. 78 menos 78 também pertence ao conjunto Q dos racionais? Sim, vai estar aqui dentro, ó, menos 78, ó, que é um número racional. O número racional é o maior, estudado até agora. Menos 3 quintos. Menos 3 quintos é natural? Não, porque os números naturais não têm número negativo e nem tem fração. Então, não pertence. Pertence aos inteiros? Não pertence aos inteiros. Por que não pertence aos inteiros? Não pertence aos inteiros porque nos inteiros, olha, tem número negativo, mas não tem fração. Então, menos 3 quintos pertence aos racionais? Sim, porque racional é tudo. É fração, né? Positiva, é fração negativa, é tudo. Então, pertence. Menos 3,2 pertence aos naturais?
não pertence aos naturais, que naturais não tem número decimal, nem número negativo. Pertence aos inteiros, os inteiros têm número negativo, mas não tem número decimal. Então aqui, esse número decimal negativo não pertence aos inteiros. Então ele pertence a quem? Ao conjunto Q. Ele vai ser um número racional. Porque o racional é tudo, né? Olha, os números decimais, positivo, decimais negativo, fração e tudo mais. Então pertence a Q. Próxima questão. Vamos lá para a próxima questão. Escreva no caderno se existe ou não o número descrito em cada item. Dê exemplo quando existir. Existe um número natural que não seja inteiro? Não existe. Porque todo número natural, olha, todo número natural vai ser um número inteiro, porque o inteiro é maior de todos. Olha. O inteiro está abraçando o natural, certo? Então, não existe. Existe um número inteiro que seja racional? Existe um número inteiro aqui, olha, que seja racional? Aí existe, olha. Existe sim. Não é isso? Porque todo número inteiro, ele é um número racional. Então, ele pediu para dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui de menos 5. Ou é aqui. Vou dar o exemplo de menos 5, né? Posso dar o exemplo de 5, que também é um número inteiro. São esses os exemplos. Aqui. Na letra C, existe um número racional que não seja natural? Existe sim. Tem números racional que ele não é natural. Por exemplo, 2/3. 2/3 é um número racional, mas ele não é natural, porque natural só são os números, olha, positivos, né? Sem, não tem vírgula, não tem número decimal, é isso? Não tem fração. Então, existe. O exemplo é 2/3. Existe um número natural que não... Um número racional que não seja natural, já disse. Agora aqui, existe um número natural que não seja racional? Não existe. Porque todo número que for natural, ele vai ser racional, olha. Ele é maior, racional é maior. Então, todo mundo que está aqui nesse conjunto natural é também racional. Então, aqui, olha. Aqui, olha. Não existe nenhum número com essa característica. Letra E. Existe um número que não seja racional? Existe, né? Existe sim. Tem números que não é racional. A exemplo está aqui, olha. Aqui. Olha, os números decimais não periódicos não pertencem ao conjunto dos racionais. Eu disse a vocês que eles eram irracionais. Então, existe? Sim, existe. Então, vou dar um exemplo aqui, olha. 1,4. Aí aqui, ó, esse número que estava aqui, ó. 41, 42, não é isso? Depois, 1, 3, reticência. Os números que não forem periódicos, decimal e não for periódico. Então, é um exemplo de um número que não é racional. Vamos então para a questão 3. Questão 3 é assim. Marque V ou F nos itens abaixo. Todo número inteiro é racional? Verdade, olha. Todo número inteiro, todo número que está aqui é também racional, porque o racional é o maior. Todo número natural é racional? Verdadeiro, né? Olha, deixa eu colocar aqui, é verdadeiro, olha. Todo número aqui natural é também um número racional, porque ele está dentro do racional. O racional é o grandão, olha. E ele está lá dentro. Próximo. Letra C. Todo número racional é inteiro? Aqui, olha. Todo número aqui racional vai ser um número inteiro? Não, isso aqui é falso. Porque tem número racional, como por exemplo, 2/3, né? Olha, uma fração é racional. Vou colocar aqui.
A fração é racional, mas não é número inteiro. Então, isso aqui é falso. Ele disse que todo número racional é inteiro. Então, é falso que tem número racional que não é inteiro. Letra D. Todo número racional é natural. Isso aqui também é falso. Porque eu tenho um número racional, olha, menos 2,5. E esse número aqui, ele não é natural, Ele não é natural, ele é racional. Então, todo número racional, ele vai ser um número natural? Não, é falso, porque esse aqui é racional, mas não é natural. 2,5 é racional, menos 2,5 é racional, mas não é natural. Letra E. Todo número inteiro é natural. Vamos ver aqui. Todo número aqui, ó, inteiro, certo? Ó, todo número inteiro aqui vai ser natural? Não, porque os números inteiros eu tenho os números negativos. E nos naturais eu não tenho número negativo. Então isso aqui é falso. Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Assista o vídeo quantas vezes for necessário para poder responder as questões e enviar de volta, certo? Muito obrigado e uma boa tarde.